Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A bênção e o desafio de ser do Senhor em meio àqueles que não são. Interessante, chover no molhado é fácil e muita gente gosta de facilidade. Mas ser cristão num país cristão, quando tem um governo cristão, é mole. Para agradar a Deus, não. Mas para ser um cristão nominal, quando todos os outros também entendem isso e aceitam, é mais fácil. Você ser um cristão num país comunista, onde há perseguição e prisão, é bem mais difícil. Você ser cristão em um país de maioria muçulmana que persegue e mata os cristãos, é muito mais difícil. Porém, o galardão também é maior para, certamente, os cristãos que estão debaixo de perseguição. Já você ser cristão em meio a um país onde quase todos se dizem cristãos também e aceitam e entendem a sua posição, você não tem perseguição nenhuma pelo fato de ser cristão, é mole. Mas Deus quer que entendamos alguns pontos importantes. Na China, na Rússia, na Índia, nos países muçulmanos, em muitos países da África, ser cristão significa assumir risco e pena de morte pelo fato de ser cristão. Então só vai ser cristão mesmo se estiver disposto a dar a vida pelo Senhor e pagar o preço. Então, você sabe que quem é cristão nesses lugares de perseguição é cristão verdadeiro. Mas e no Brasil, nos Estados Unidos? Muitos são cristãos, alguns acham que até é moda se dizer cristãos. Quando um ator, uma atriz, um cantor famoso está caindo aí no ostracismo, está perdendo apoio, ele diz que se converte porque gera notícia e ele ganha muito destaque e volta a fazer sucesso. Esse método é conhecido porque o país tem muitos cristãos. Ser político cristão falando para um eleitorado cristão, para ganhar votos de cristãos, é mole. Nem precisa ser sincero como cristão. Mas Deus quer que entendamos, num país de perseguição, os fiéis vão ser galardoados porque estão pagando o preço e assumindo verdadeiramente que são cristãos. No Brasil, ser cristão é mole, não tem perseguição e até, de certa forma, é agradável, vai ganhar amigos na igreja, mas ele vai ser verdadeiramente cristão? O irmão Yun, que foi perseguido, torturado terrivelmente na China por causa do Senhor, ele era um dos líderes da igreja nas casas, igreja nos lares, quando conseguiu fugir e foi para a Alemanha. Ele desabafou dizendo que era mais difícil ser cristão na Alemanha do que na China. Na China, ser cristão é assumido, corre risco, mas é cristão verdadeiro. Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, nesses países onde há liberdade, a sedução do mundo começa a fazer esfriar a fé da pessoa. É o conforto, o ar-condicionado, o quarto climatizado, sua casa confortável, e não entra mosquito, e ali cheia de conforto, televisão e tal, comida boa, um colchão bom. A pessoa vai se acomodando e gostando dessas coisas materiais e se conformando com o mundo, comendo, bebendo, se divertindo, passeando, viajando, se deliciando com a vida. É mais difícil ser um cristão verdadeiro aqui onde tem liberdade e muitos se dizem cristãos de qualquer jeito, do seu jeito.
Entende a diferença? Num país de perseguição, quando é cristão de verdade. Mas aqui no Brasil, onde há liberdade, qualquer um pode se dizer cristão. É difícil ser um cristão de verdade. Esse é o problema retratado no Salmo 35. O salmista, que é Davi, diz: Senhor, estou sofrendo muito, mas lute em meu favor. Diga, eu sou a tua salvação. Senhor, faça com que meus inimigos retrocedam. Senhor, eles sem causa me armaram laços e armadilhas, mas o Senhor me defenda. Deus, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é quem livra o aflito daquele que é mais forte do que ele. Eles me pagaram o bem com o mal. Eu afligia a minha alma, eu chorava, estava em jejum, orando por eles, e eles me atacando. Eu me portava como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, mas quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Interessante, o Salmo 35 de Davi mostra isso. Senhor, não se alegrem de mim os meus inimigos, eles não falam de paz, pelo contrário, tramam enganos para me derrubarem. Acorda, Senhor, desperta para me fazer justiça. Senhor, me socorre. Esse é o clamor. Eu li aqui vários versículos e resumindo o Salmo 35. O clamor de Davi ao Senhor por causa dos que estavam ao seu redor e o perseguiam e eram falsos irmãos. Um falso irmão é pior do que o inimigo. O inimigo nos faz bem, porque ele nos exorta a buscar o Senhor. Um falso irmão nos seduz, engana e cria problemas para nós. Irmãos que não são fervorosos nos puxam para acomodação, para mornidão espiritual. Você entende? É o perigo que nós enfrentamos. Então entenda isso. Se você quer ser um cristão verdadeiro, deixe certas amizades de lado. Busque o Senhor com aqueles que querem buscar. Não se misture. Não se deixe levar com os cristãos que se dizem cristãos e não dão frutos. Cuidado, esse tipo de cristão, de boca para fora, que não dá fruto, em algum momento vai se levantar contra você. Isso tem acontecido. E, no entanto, você precisa se livrar desses falsos amigos, falsos irmãos, para você poder se consagrar a Deus. Como fazer isto? Ore. Peça que Deus dê a saída, a direção, a orientação e mostre as pessoas com as quais você vai se ligar. Deus vai te ajudar, mas você tem que orar a Deus. Senhor, me livre desse ambiente de mornidão espiritual, dessa acomodação religiosa. Me livre, eu não quero ser levado por isso, eu quero me consagrar a Ti, Senhor. Se você fizer essa oração, Deus vai indicar pessoas, vai mostrar caminhos para você se consagrar a Deus. Caso contrário, você vai ser mais um, como essa multidão de cristãos mornos, que você já sabe o que vai acontecer com eles quando Jesus voltar.